Nessa última semana nós vimos muitas pessoas rindo, regozijando-se e se alegrando do fim da vida de um homem. E isso me causou uma tristeza tão grande, uma indignação tão grande, porque independente das ideologias, independente das crenças, independente das correntes políticas que nós podemos ter em nossa vida, eu acredito que ninguém, absolutamente ninguém deve ter a sua vida ceifada da forma como Charlie Kirk foi. E muito menos essa comoção maligna de pessoas sorrindo, dizendo, fazendo piadas das piores possíveis acerca do que aconteceu. Eu vejo como o fim da humanidade, ela vem acontecendo aos poucos, e esse fim é o que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e nós vemos que de fato o amor já está se extinguindo da face da terra. E isso é algo que entristece muito meu coração. Eu não conhecia o Charlie, eu nunca vi os seus debates na internet, não conhecia o seu trabalho, mas o mundo conheceu em parte a história dele, aquilo que ele desenvolvia, mas eu confesso que eu chorei. Chorei pela esposa que ficou, chorei pelas duas crianças que ficou, tenho orado para que Deus console, conforte, dê sustentação aos corações dela, mas eu chorei também por ver como o mundo está perverso. E eu, em alguns momentos, me coloquei no lugar dele e eu pensei, e se fosse eu? Porque eu sou cristã também. E certamente você que está me ouvindo também é cristão. E o que eu vi foram pessoas regozijando-se, não da morte de alguém que tem um viés político diferente do seu, mas eu também vi pessoas alegres porque um cristão não está mais entre nós. E eu vejo o mundo se organizando exatamente para isso, para cada vez menos cristãos permanecerem no meio deles. Eu vejo como se nós estivéssemos já causando no mundo uma certa ânsia, do modo que as pessoas não querem nos ouvir. E por outra parte, eu também vejo muitas vezes o mundo se regozijando com aquilo que vai acontecendo no meio cristão, que é escândalo, que é mau testemunho, porque tudo isso faz com que a palavra fique um pouco mais difícil de chegar a determinados corações. E quando eu falo do mundo, eu falo do agente deste mundo, que é Satanás, que tem tentado o tempo todo destruir a igreja. Não é novo. As pessoas querem calar a voz de um cristão. Ainda mais um cristão que quer representar-se na sociedade como alguém que pensa, como alguém que tem determinadas correntes de pensamentos que se opõem àquilo que é pregado em meio à sociedade contemporânea. Então nós vemos que ser conservador, ser uma pessoa que carrega os princípios da palavra de Deus, incomoda. Ser uma pessoa que casa e mantém-se um casamento monogâmico, homem e mulher, incomoda. Ser uma pessoa que é contra determinados viés de ideologias, incomoda. E eu tô falando como cristã, eu tô falando como alguém que serve a Jesus e já viveu na pele. Eu já estive numa universidade, eu sou formada em licenciatura e bacharel em geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu sei o que é ser cristã dentro de uma universidade. Eu sei o que é você viver junto com outras correntes de pensamentos e ideologias que vão contrárias àquilo que você pensa. Eu sei o que é caminhar com pessoas completamente diferentes do que eu pensava, mas em respeito, quem conviveu comigo naquele tempo sabe que vivemos bem, que respeitamos um ao outro, pessoas com orientações e pensamentos completamente diferentes. Então nós vemos que hoje cada vez mais está mais difícil da gente colocar em pauta as nossas opiniões e as nossas crenças, e o que nós vemos é o mundo querendo cada vez mais sufocar e acabar, exterminar com a nossa voz. E tudo isso que eu vejo é um cumprimento da palavra de Deus, está acontecendo porque, de fato, nós estamos no tempo do fim, os dias estão maus na terra, porque Jesus está voltando. Mas quando eu olho para este acontecimento, eu vejo quão fugaz é a nossa vida aqui na terra. A nossa vida é, de fato, como um sopro.
Hoje nós estamos e amanhã acabou. E por mais que você não acredite que estamos nos fins do tempo, talvez você não acredite que Jesus vai voltar, mas uma verdade é, se você não acredita que estamos nos fins do tempo, uma coisa eu posso te dizer, todos nós estamos no fim dos nossos tempos. Talvez você chegou à minha idade, ou talvez você já tenha além da minha idade. A palavra de Deus vai dizer que o chegar aos 70 após isso é enfado e canseira, mas todos nós estamos no final dos nossos tempos. Hoje nós estamos e amanhã podemos não mais estar. Ele saiu para um debate, para uma palestra e não pôde retornar para casa. E se Deus não guardar a nossa vida, a gente sai pela cidade, a gente pega a condução, a gente pega o veículo próprio e sai e não sabe se volta, porque todos nós estamos no fim dos nossos tempos. E quando nós olhamos para isso, uma pergunta fica: como está o seu relacionamento com Cristo? Porque se estamos no fim dos nossos tempos, nós precisamos entender que ao homem é destinado morrer uma única vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Está lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Paulo também vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba as suas obras feitas pelo corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós estamos no fim dos nossos tempos. Se você não quer acreditar que Jesus está voltando, acredite nisso, porque você não sabe qual é o último dia do seu suspiro, qual é a última batida do teu coração, você não sabe. Então nós precisamos entender que a vida é um sopro, ela é tão fugaz, ela escapa em nossas mãos, sem que a gente possa segurá-la e dizer fique, não temos como, porque é Deus quem tem o controle de todas as coisas. Na sua segunda epístola, no capítulo 3, Pedro vai combater algumas pessoas dizendo que Jesus não ia voltar, que Jesus não voltaria e que ele estava demorando. Mas aí Pedro vai confrontar essas pessoas, ele vai dizer não, ele não está demorando. Ele está tendo misericórdia, ele está esperando vocês se arrependerem, ele está dando tempo para que vocês se arrependam. Jesus está às portas. Até aqui, até hoje, até o dia de hoje, o presente momento, ele tem dado chance para cada um de nós se arrepender, para cada um de nós mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de ser, mudar o nosso comportamento, porque uma verdade é, ele vem para aqueles que as suas vidas se acabam aqui e ele vem para aqueles que aguardam o arrebatamento, aguardam o momento da vinda dele nas nuvens. Então nós, como igreja, precisamos cada dia mais nos preparar, porque o mundo não nos quer aqui. E muita gente, acredite, que não serve a Deus, acredita que Jesus está vindo e que a igreja vai ser arrebatada, mas tem cristãos que não acreditam. E ao ver as pessoas se alegrando com o fim da vida deste homem, eu pensei, e se fosse eu? E se fosse aquilo que eu falo? E se fosse por causa de algumas coisas que eu prego, algumas coisas que eu acredito? E se fosse eu? Eu fiquei analisando como mulher, como cristã, como serva de Deus e doeu. Doeu ver a alegria do mundo, o mundo caído, o mundo cego. Mas em contrapartida também me alegrei ao ver que algumas pessoas decidiram mudar a rota. Algumas pessoas decidiram olhar viés ideológicos e políticos de uma outra ótica e mudar o caminho e olhar para a vida deste homem que teve uma vida tão breve e dizer, eu vou mudar e eu vou seguir o caminho dele. Eu vou ver, analisar, eu vou seguir aquilo que ele pregava, aquilo que ele acreditava. Porque se ele perdeu a vida por causa disso, é porque isso certamente tem valor. E vale a pena. Paulo vai dizer, o viver para mim é Cristo. Quando nós acreditamos e vivemos para Cristo, nada mais nos importa. Temos a nossa vida e não a julgamos ela tão importante quanto é. Porque o levar a palavra de Deus é muito melhor. Eu não sei como está a sua vida com Cristo, mas aqui fica uma pergunta. Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Porque o fim dos nossos tempos, o fim dos nossos dias está mais breve do que nós pensamos. E se Deus não nos guardar, nós podemos não voltar para casa. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós podemos sair para trabalhar e não voltar mais. Nós podemos sair para ir à igreja e não voltar mais. Nós podemos sair até o portão de casa e não voltar mais.
porque o fim dos nossos tempos é em todo o tempo. E quando a gente vê pessoas se alegrando, pessoas se vangloriando com alguém que se foi a longa distância, isso não é normal. Isso é pra gente colocar a mão na consciência e chorar e ver o quanto que a sociedade está completamente perdida, longe, distante de Deus, distante do amor verdadeiro. Mas que o Senhor nos dê a graça de conhecê-lo cada vez mais pela sua palavra, de estar mais perto dele cada dia mais, em oração, em busca, e saber que vale a pena falar de Jesus, viver os ensinamentos de Cristo, viver a palavra de Deus, porque a nossa vida aqui na terra ela é passageira. Que você possa refletir sobre isso. Eu, mais uma vez, invadi o quarto das minhas irmãs, estava aqui e decidi falar acerca disso, mas eu creio que Deus, Ele está falando conosco e é um alerta. Não deixe a sua vida passar sem que você conheça Jesus. Não deixe a sua vida passar sem que você tenha lido a Bíblia. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não deixe que sua vida passe sem que você tenha ao menos uma vez lido a Bíblia completa, do Gênesis ao Apocalipse. Não deixe, porque vale a pena. Deus, Ele é fiel em tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça e que Deus te guarde. Guarde a você e guarde a sua família.